E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo e meus amigos há alguns anos, quando decidimos explorar uma casa abandonada nos arredores da cidade. Era uma noite de sábado como outra qualquer. Eu, Pedro, Ana e Lucas estávamos entediados, procurando algo diferente para fazer. Foi quando o Lucas mencionou sobre uma antiga mansão abandonada que ficava a uns 20 minutos de carro. Segundo as histórias locais, a casa pertencia a uma família tradicional que desapareceu misteriosamente nos anos 80. Confesso que no início fiquei receoso, mas a empolgação dos meus amigos acabou me contagiando. Equipados apenas com lanternas dos nossos celulares e muita coragem, seguimos até o local. A casa era exatamente como as pessoas descreviam. Uma construção antiga de 2 andares, com janelas quebradas e tomada pela vegetação. O portão de ferro enferrujado rangeu quando o abrimos. O jardim estava completamente selvagem, com o mato chegando até nossa cintura. Enquanto caminhávamos até a entrada principal, Ana comentou ter visto algo se movendo em uma das janelas do 2º andar. Na hora, tentamos convencê-la de que era apenas reflexo da luz da lua. Ao entrar na casa, uma sensação estranha tomou conta de todos nós. O ar estava pesado e uma temperatura gelada, bem diferente do calor que fazia lá fora. Os móveis antigos ainda estavam lá, cobertos por uma grossa camada de poeira. Fotografias antigas nas paredes mostravam uma família feliz, mas algo nos olhares daquelas pessoas parecia perturbador. Decidimos subir para o 2º andar. Os degraus da escada de madeira rangiam a cada passo. Foi quando começamos a ouvir sons estranhos vindos dos quartos. Pareciam sussurros, como se várias pessoas estivessem conversando ao mesmo tempo, mas muito baixinho. Lucas insistia que era apenas o vento, mas todos sabíamos que não havia brisa alguma naquela noite. No corredor do 2º andar, nossas lanternas começaram a falhar. As baterias dos celulares que estavam carregadas começaram a descarregar rapidamente. O pânico começou a tomar conta quando vimos uma sombra passar rapidamente de um quarto para outro. Não era uma sombra normal. Parecia ter forma humana, mas se movia de uma maneira impossível. Ana começou a chorar baixinho quando sentiu algo tocar seu ombro. Quando viramos para olhar, não havia nada ali, mas marcas de dedos apareceram em sua blusa branca. Pedro, que sempre foi o mais cético do grupo, sugeriu que dessemos o fora dali imediatamente. Mas quando tentamos descer, a escada parecia diferente. Os degraus pareciam mais longos, como se a descida fosse interminável. As paredes começaram a vibrar e os quadros balançavam sozinhos. O som dos sussurros ficou mais alto e agora podíamos distinguir palavras soltas, pedidos de ajuda, lamentos. Corremos em direção à saída, tropeçando nos próprios pés. O portão da entrada principal parecia estar mais distante a cada passo que dávamos. Quando finalmente conseguimos sair, não paramos de correr até chegarmos ao carro. Olhando para trás, juramos ter visto várias silhuetas nas janelas, nos observando. Nunca mais voltamos àquela casa. Nas semanas seguintes, pesquisamos sobre a história do lugar e descobrimos que várias pessoas relataram experiências semelhantes. Alguns dizem que a família que morava lá ainda permanece de alguma forma presa entre nossa realidade e algo mais. Essa experiência nos ensinou que existem mistérios que talvez seja melhor não desvendar. Até hoje, quando passamos perto daquela região, sentimos aquela mesma sensação estranha, como se algo nos observasse. Se você gostou dessa história real, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe nos comentários se já teve alguma experiência paranormal parecida. Ativem o sininho para não perder nenhuma nova história. E até o próximo vídeo. E lembre-se, nem toda casa abandonada deve ser explorada. Algumas portas é melhor deixar fechadas. O ar pesado da casa abandonada parecia sussurrar segredos antigos,
enquanto a porta de madeira, rangendo, se abria para revelar uma escuridão quase total. Tem certeza que é uma boa ideia, Léo? A voz de Bia quebrou o silêncio, ecoando ligeiramente. Ela apertou a alça da mochila, os olhos arregalados, tentando se acostumar com a penumbra. Léo, sempre o mais corajoso do grupo, ou o mais inconsequente, dependendo do ponto de vista, empurrou a porta com mais força, revelando um salão empoeirado, com móveis cobertos por lençóis brancos que pareciam fantasmas imóveis. Qual é, Bia? Não seja medrosa. Essa casa é uma lenda. Dizem que o antigo morador nunca saiu daqui. Ele sorriu, mas havia um brilho de excitação nervosa em seus olhos. Dani, com seu celular em punho, já filmava tudo. Imagina as visualizações que isso vai dar no TikTok. Explorando a casa assombrada da Rua do Medo. Ela sussurrou a última parte, como se para não acordar algo. Cuidado para não esbarrar em nenhum fantasma, Dani, Lucas provocou, mas sua voz não tinha o tom zombeteiro de sempre. Ele parecia mais quieto, observando cada sombra dançar na fraca luz que entrava pelas janelas quebradas. Enquanto avançavam pelo corredor, o chão rangia sob seus pés, e o cheiro de mofo e poeira era quase palpável. Vocês ouviram isso? Bia perguntou, parando de repente. Todos se calaram, um som arrastado, quase um sussurro, parecia vir do andar de cima. Léo pigarreou. Deve ser o vento, Bia. Essa casa é velha. O vento não arrasta as coisas, Léo. Ela retrucou, a voz embargada. De repente, um estrondo vindo de um dos quartos fez os quatro pularem. Dani soltou um grito abafado e deixou o celular cair. A tela piscou por um segundo, revelando uma sombra distorcida na moldura de uma porta antes de apagar. O que foi isso? Lucas perguntou, a voz mal saindo. Léo pegou o celular de Dani, tentando ligá-lo, mas não houve resposta. Deve ter sido algo caindo, sei lá. Mas o nervosismo em sua voz era evidente. Um rangido lento e prolongado veio da escada à frente. Um degrau. 2 degraus. Parecia que algo pesado estava descendo. Gente, eu não tô gostando disso, Bia sussurrou, a voz tremendo. Ela agarrou o braço de Lucas. Uma figura alta e esguia começou a se materializar no topo da escada. Era apenas uma silhueta contra a pouca luz, mas o contorno parecia humano, ou quase. Quem está aí? Léo tentou soar corajoso, mas sua voz falhou. A figura não respondeu. Apenas continuou descendo, lenta e inexoravelmente, cada passo acompanhado por um rangido que ecoava na casa, como o badalar de um sino fúnebre. Dani, paralisada, soltou um gemido. Eu não consigo respirar. Quando a figura estava a poucos degraus de distância, a luz da lua que entrava por uma janela revelou um vislumbre. Não havia rosto. Apenas um espaço vazio onde deveriam estar olhos, e uma boca aberta em um grito silencioso que parecia sugar todo o ar do ambiente. Um grito coletivo irrompeu dos adolescentes. Sem pensar, eles se viraram e correram, empurrando a porta de entrada com força. O rangido da madeira enquanto corriam para fora da casa pareceu se misturar com um som que não era vento, nem madeira velha. Era um lamento que os seguiu enquanto corriam pela rua escura, sem olhar para trás, sabendo que a casa abandonada, com seus segredos e seus habitantes, nunca mais seria apenas uma lenda. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje vou contar uma história que vai fazer vocês pensarem 2 vezes antes de entrarem em uma casa abandonada. Estava eu e minha esposa procurando uma casa nova para morar. Depois de várias buscas, encontramos uma propriedade incrível por um preço surpreendentemente baixo. Era uma mansão antiga, estilo colonial, com um jardim imenso e uma arquitetura deslumbrante. Parecia bom demais para ser verdade. O corretor estava visivelmente nervoso ao nos mostrar o imóvel. Enquanto caminhávamos pelos cômodos, ele evitava certos lugares e apressava o passo em determinados corredores.
A casa estava em bom estado, mas tinha aquela sensação estranha, sabe? Como se alguém estivesse nos observando o tempo todo. Na sala principal, notei várias fotografias antigas na parede. Uma em particular chamou minha atenção. Uma família inteira, posando formalmente, mas com expressões perturbadoras. O corretor rapidamente desconversou quando perguntei sobre os antigos moradores. À noite, decidimos dormir na casa para sentir como seria morar ali. Foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. Primeiro, eram apenas barulhos, rangidos do assoalho, portas batendo sozinhas, passos no andar de cima. Normal em casas antigas, pensamos. Mas então, começamos a sentir mudanças bruscas de temperatura. Alguns cômodos ficavam inexplicavelmente gelados, mesmo no verão. Objetos mudavam de lugar sozinhos. Minha esposa jurava ter visto vultos pelos cantos dos olhos. Uma noite, acordamos com o som de uma criança cantando. Seguimos a voz até o sótão, onde encontramos um velho baú. Dentro dele, descobrimos recortes de jornal dos anos 50. As manchetes falavam sobre o desaparecimento misterioso de uma família inteira, a mesma das fotografias. Os vizinhos mais antigos começaram a nos contar histórias. Falavam sobre luzes estranhas, gritos no meio da noite e como nenhum morador conseguia ficar na casa por mais de alguns meses. Alguns diziam que a família nunca tinha realmente partido. Começamos a pesquisar a história da casa. Descobrimos que ela foi construída no início do século XX por um rico comerciante. Após sua morte misteriosa, a propriedade passou por várias famílias, todas relatando experiências inexplicáveis. Algumas pessoas dizem que o comerciante ainda protege seu tesouro escondido em algum lugar da casa. Mas nem tudo que parece assustador é necessariamente ruim. Com o tempo, aprendemos a conviver com as peculiaridades da casa. Os fenômenos nunca foram agressivos. Era como se a casa tivesse sua própria personalidade, seu próprio jeito de ser. Hoje em dia, mantemos um respeito mútuo. Cuidamos da casa, preservamos sua história e ela nos proporciona um lar único e cheio de histórias para contar. Claro, ainda temos noites agitadas quando as manifestações ficam mais intensas, mas já faz parte da nossa rotina. O que essa experiência nos ensinou é que nem sempre devemos ter medo do desconhecido. Às vezes, o que parece assustador pode se tornar algo especial, desde que abordemos com respeito e compreensão. E vocês já tiveram alguma experiência inexplicável? Já moraram ou conhecem alguma casa com história parecida? Compartilhem nos comentários. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história como essa. Até a próxima, pessoal. E lembrem-se, nem todo mistério precisa ser resolvido para ser apreciado. Fala, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo que vai fazer vocês pensarem duas vezes antes de explorar lugares abandonados. Vocês já ouviram falar da antiga mansão dos Oliveira? Aquela casa enorme no fim da Rua das Palmeiras que está abandonada há mais de 30 anos? Pois é, eu sempre passava em frente e ficava imaginando que mistérios aquele lugar guardava. Um dia, tomei coragem e decidi investigar. Já estava anoitecendo quando cheguei lá com minha câmera. O portão de ferro todo enferrujado fez um barulho arrepiante ao abrir. O jardim estava completamente tomado pelo mato alto e as árvores faziam sombras sinistras no chão. Quando entrei, a primeira coisa que notei foi o cheiro de mofo e abandono. A poeira cobria todos os móveis antigos que ainda estavam lá. Teias de aranha decoravam cada canto como se fossem cortinas macabras. O ranger do assoalho de madeira ecoava a cada passo que eu dava. De repente, ouvi um barulho vindo do andar de cima. Parecia o som de passos. Mas era impossível, eu estava sozinho ali. Ou será que não? Meu coração começou a bater mais forte. Mesmo assim, decidi subir para investigar.
A escada rangia tanto que pensei que ia desabar. Quando cheguei no corredor do segundo andar, senti um frio na espinha. As portas dos quartos estavam todas fechadas, exceto uma. Um vulto passou rapidamente pela fresta dessa porta. Juro que vi. Comecei a ouvir sussurros, como se alguém estivesse conversando bem baixinho. Mas não conseguia entender o que diziam. As paredes pareciam pulsar. Os quadros antigos nas paredes me davam a impressão de que os olhos das pessoas retratadas me seguiam. Foi quando ouvi um grito agudo vindo de um dos quartos. Gelei. Minhas pernas tremiam tanto que mal conseguia me mover. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Me aproximei devagar da porta do quarto de onde veio o grito. A maçaneta estava gelada. Quando abri a porta, não havia nada lá, apenas um quarto vazio e empoeirado. Mas o espelho da penteadeira refletia uma imagem que me deixou em choque. Havia uma figura sombria parada atrás de mim. Me virei rapidamente, mas não havia ninguém. Nesse momento, todas as portas do corredor começaram a bater violentamente. As luzes da minha lanterna começaram a falhar. Senti um aperto no peito e uma sensação de que não estava mais sozinho. Decidi que já era hora de ir embora. Desci as escadas correndo, quase tropeçando nos degraus. Quando cheguei na sala, os móveis pareciam ter se movido, bloqueando meu caminho até a porta. O ar ficou ainda mais pesado e frio. Consegui finalmente sair daquela casa assustadora e prometi a mim mesmo que nunca mais voltaria lá. Mas sabem o que é mais estranho? Quando fui rever as gravações em casa, a câmera tinha registrado sons de risadas infantis e vultos que eu não tinha percebido na hora. Pessoal, essa experiência me ensinou que às vezes é melhor deixar alguns mistérios sem solução. Existem lugares que guardam histórias que talvez não devamos descobrir. Se vocês gostaram dessa história real, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Quero saber nos comentários se vocês já viveram alguma experiência paranormal parecida. Compartilhem suas histórias. Até o próximo vídeo, galera. Fiquem com Deus e não se metam em lugares abandonados sozinhos. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma história arrepiante que aconteceu comigo na semana passada, quando resolvi explorar aquela antiga mansão abandonada nos arredores da cidade. Muitos dizem que o lugar é assombrado, mas eu nunca acreditei muito nessas histórias. Até aquela noite. Era por volta das 7 da noite quando cheguei ao local. O sol já estava se pondo, deixando aquele clima ainda mais sombrio. A mansão tinha 3 andares, com janelas quebradas e uma pintura descascada que um dia foi branca. O jardim estava completamente tomado pelo mato alto. Confesso que meu coração já estava acelerado só de olhar para aquela construção imponente. Mas como todo bom explorador, segui em frente. Ao abrir o portão enferrujado, ele fez um rangido que ecoou pelo terreno vazio. Cada passo que eu dava fazia as tábuas do chão gemerem sob meus pés. Logo na entrada, senti aquele ar pesado e um cheiro forte de mofo. Liguei minha lanterna e comecei a examinar o local. Os móveis antigos estavam cobertos por lençóis empoeirados e teias de aranha decoravam cada canto. As paredes tinham marcas escuras de infiltração e vários quadros ainda pendiam tortos nas paredes. Foi quando ouvi o primeiro barulho, um som de passos no andar de cima, como se alguém estivesse caminhando lentamente. Pensei que poderia ser algum animal que tivesse feito seu lar ali, mas algo me dizia que não era bem isso. Subi as escadas, degrau por degrau, tentando fazer o mínimo de barulho possível. O segundo andar estava ainda mais deteriorado que o primeiro. Foi então que senti aquela sensação gelada na nuca, como se alguém estivesse me observando. Me virei rapidamente e foi quando a vi pela primeira vez, uma silhueta feminina no fim do corredor. Estava usando um vestido longo e branco, mas sua figura era parcialmente transparente. Pisquei várias vezes, achando que era apenas minha imaginação me pregando peças.
mas ela continuava lá. E então começou a se mover em minha direção. Não era um andar normal. Ela parecia flutuar sobre o chão. Meu corpo congelou. Tentei gritar, mas nenhum som saía da minha garganta. A temperatura do ambiente caiu drasticamente. Podia ver minha própria respiração no ar. A figura se aproximava cada vez mais e pude notar que seus pés não tocavam o chão. Seu rosto era pálido como neve, com olhos profundamente tristes. Nesse momento, todas aquelas histórias que os moradores locais contavam sobre a antiga dona da mansão, que morreu de forma misteriosa há décadas, começaram a fazer sentido. Diziam que ela ainda vagava pelos corredores, esperando pelo retorno de seu amor perdido. Recuperei o movimento das minhas pernas e desci as escadas correndo, quase tropeçando nos degraus. Atrás de mim, podia ouvir um lamento suave ecoando pelas paredes. Não olhei para trás nem por um segundo até estar do lado de fora dos portões. Pessoal, sei que muitos podem não acreditar nessa história, mas posso garantir que cada palavra que contei é verdadeira. Desde aquele dia não consigo parar de pensar no que vi. Existem realmente coisas nesse mundo que a ciência ainda não consegue explicar. Se você gostou dessa história, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe nos comentários se já teve alguma experiência parecida. Ativem o sininho para não perder nenhuma nova história de terror. Até o próximo vídeo, galera. Fiquem em paz e tomem cuidado com casas abandonadas à noite.